Filha de milionário implora: pare, não aguento mais, e ele fica em choque ao ver a situação. A tarde abafada no bairro nobre de São Paulo parecia igual a todas as outras, até que um pedido sufocado rompeu o silêncio confortável da mansão. Uma menina de aproximadamente 8 anos, com os olhos marejados e os ombros tensos, implorou com a voz embargada que aquilo parasse, que não aguentava mais. O milionário, que chegava apressado após uma reunião decisiva, congelou ao ouvir o desespero vindo de um dos cômodos mais afastados da casa. Sem entender o que estava acontecendo, seguiu o som do choro infantil ecoando pelas paredes amplas revestidas de mármore. O ar cheirava a perfume doce misturado ao aroma do bolo que a cozinheira preparava na cozinha, mas nada disso suavizava a sensação de aperto crescendo em seu peito. Ele já vinha meses tentando equilibrar a rotina de negócios com o desejo de construir uma nova família ao lado da noiva, acreditando que tudo caminhava bem. Porém, ao alcançar a porta entreaberta e ver o que estava diante dele, a imagem desmontou todas as certezas que havia construído. A menina se encolhia enquanto a noiva, elegantemente vestida e sempre tão controlada em público, mantinha um tom firme e impaciente, exigindo que a criança se comportasse como ela queria. Algo dentro dele desmoronou naquele instante. Aquela cena não combinava com a harmonia que tentava gerar dentro de casa, nem com a confiança que investira na futura companheira. E foi esse choque que abriu caminho para uma série de descobertas, desafios e transformações que mudariam completamente o rumo da vida de todos naquele lar. A história que você vai acompanhar revela o conflito entre aparência e verdade, e mostra como decisões tomadas por impulso podem criar rachaduras profundas em relacionamentos que pareciam sólidos. Um homem poderoso tentando ser um pai presente, uma noiva determinada a manter uma imagem impecável, uma criança sensível que apenas desejava ser acolhida, e um ambiente sofisticado onde segredos se escondiam melhor do que em qualquer outro lugar. Antes de continuar, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Sua participação ajuda muito a trazer mais histórias como esta. Conforme os acontecimentos se desenrolam, fica evidente que aquele pedido desesperado da menina não era um episódio isolado. O comportamento estranho da noiva nas últimas semanas encontra explicações que o milionário jamais imaginou. A convivência que ele acreditava estar se ajustando mostrava sinais sutis de desgaste. O clima pesado no café da manhã, o olhar distante da criança quando a noiva se aproximava, o jeito tenso com que ela segurava os brinquedos quando acreditava que ninguém estava olhando. Os contrastes entre o luxo da mansão e o desconforto emocional dos moradores se tornam ainda mais fortes com a mudança gradual das estações ao longo dos 6 meses em que a história se desenrola. O calor intenso que abria a trama cede espaço às chuvas de março, e cada transformação do clima acompanha de perto as mudanças internas, como se o próprio ambiente reagisse ao que acontecia entre aquelas paredes. Enquanto isso, decisões culturais muito características do Brasil influenciam diretamente os personagens. A valorização da imagem social, tão marcante nos círculos de elite de cidades como São Paulo, pressiona a noiva a agir de forma cada vez mais rígida, tentando manter um padrão de perfeição a qualquer custo. Já o protagonista se vê dividido entre a responsabilidade profissional e o papel de pai, sabendo que no país, especialmente em famílias de classe alta, o julgamento sobre ser ou não um bom pai pesa de forma intensa. Cada pequeno detalhe sensorial ajuda a construir essa atmosfera. O cheiro de café fresco nas manhãs tensas, o barulho distante dos carros na avenida movimentada, a luz dourada do final da tarde refletida nos prédios ao redor. Esses elementos compõem um cenário vivo que acompanha os conflitos, as descobertas e as reviravoltas que virão. A partir desta introdução, fica claro que nada será simples. Cada passo dado pelo milionário exigirá coragem, cada avanço terá um preço, e cada verdade descoberta mudará para sempre a maneira como ele enxerga a própria casa. Se prepare para acompanhar essa trama intensa, cheia de emoção e revelações profundas. Quer entender tudo o que realmente aconteceu naquele dia em que a menina implorou para que tudo parasse? Então continue assistindo, porque o que está por vir vai surpreender você do começo ao fim. A manhã começava com o sol atravessando as enormes janelas da mansão de Caio Alencar, iluminando o mármore claro do hall principal e trazendo um brilho suave que contrastava com o clima silencioso demais da casa. Caio, acostumado ao movimento constante dos funcionários e ao riso delicado da filha correndo pelos corredores, estranhou o ambiente parado. Ele havia voltado mais cedo do escritório, levando consigo aquela sensação de inquietação que o acompanhava há semanas, como se algo estivesse acontecendo sem que ele conseguisse enxergar. Seu relógio marcava pouco depois das 9. O perfume de café recém-passado e pão na chapa vindo da cozinha lembrava sua infância em Belo Horizonte, quando sua avó chamava para tomar café antes das aulas.
Esse cheiro sempre trazia conforto, mas naquele dia não conseguiu aliviar a tensão que crescia dentro dele. Ao atravessar a sala de estar, encontrou Marina sentada elegantemente no sofá, arrumando os próprios cabelos com gestos delicados, como sempre fazia antes de gravar vídeos para as redes sociais. Ela vestia um conjunto bege perfeitamente alinhado, e sua expressão tranquila contrastava com a de Caio. Ele se aproximou tentando disfarçar o incômodo. Marina ergueu os olhos e sorriu, mas havia algo naquele sorriso que já não parecia tão espontâneo. Caio perguntou por Luna. Marina apenas respondeu que a menina estava em seu quarto fazendo exercícios de comportamento, como ela gostava de chamar as atividades que inventava para ensinar disciplina à criança. Caio franziu o senho. Luna sempre foi sensível, delicada, observadora. Nunca precisou de imposições tão rígidas. Mas Marina insistia nessas práticas dizendo que preparavam a menina para o mundo real. Ainda assim, Caio tentou respirar fundo e não criar conflito. Ele sabia que vinha evitando confrontos para não estragar os planos de casamento marcados para dali a alguns meses. A sensação de que Marina tentava moldar Luna ao seu estilo já o incomodava, mas ele justificava para si mesmo que era apenas uma fase de adaptação entre elas. Sem anunciar que iria até o quarto da filha, seguiu pelos corredores enquanto seus sapatos faziam eco nas paredes neutras e frias. Ele pensava que talvez fosse apenas saudade. Sua rotina cheia de reuniões o afastava mais de Luna do que ele desejava. Talvez tudo estivesse bem e ele estivesse interpretando demais os sinais. Mas ao se aproximar da porta do quarto, ouviu um som que fez seu corpo inteiro gelar. Era a voz de Luna, fraca, tremendo, implorando para parar. Uma frase curta, um pedido sufocado. Pare, eu não aguento mais. Caio estacou como se tivesse batido contra uma parede invisível. O som atravessou sua alma como uma lâmina fria. Seu coração acelerou, e seus músculos reagiram antes mesmo de seus pensamentos. Ele avançou instintivamente, empurrando a porta entreaberta com um movimento firme. A cena diante dele o atingiu como um impacto seco. Luna estava sentada na beirada da cama, os olhos marejados, segurando uma caixa de tarefas que Marina insistia em aplicar diariamente. Marina estava de pé à frente dela, com a postura rígida, repetindo ordens em tom firme, exigindo que a menina repetisse a atividade. A luz que entrava pela janela batia diretamente no rosto de Luna, revelando o quanto ela estava assustada. Caio sentiu o chão se mover sob seus pés. Seu corpo reagiu com uma força que ele nem lembrava que possuía. O ar parecia mais pesado, como se tivesse sido puxado para fora do ambiente. Ele ouviu sua própria voz ecoando no quarto, grave e dura, chamando o nome de Marina. Marina se virou com aquela expressão treinada de calma, como se nada estivesse errado. Explicou que Luna estava aprendendo disciplina, que era necessário para o futuro da menina, que Caio precisava confiar nela. Mas ele não conseguia ouvir nada com clareza. A única coisa que atravessava seus pensamentos era a imagem da filha implorando. Ele se ajoelhou diante de Luna, tocando levemente suas mãos tremendo. Perguntou o que estava acontecendo, mas Luna apenas balançou a cabeça, encolhida, sem conseguir organizar as palavras. O coração de Caio apertou de um jeito que ele não lembrava sentir desde que se tornou pai. Marina se aproximou tentando retomar o controle da situação, argumentando que Caio estava exagerando. Mas quanto mais ela explicava, mais Caio notava detalhes que antes ignorava. O olhar de Luna sempre evitando Marina, o silêncio sufocado que a menina mantinha nas últimas semanas, a rigidez nas dinâmicas impostas por Marina, sempre justificadas como educação moderna. A partir daquele instante, algo dentro dele se rompeu. Pela primeira vez, Caio enxergou o que estava diante de seus olhos há muito tempo, mas que ele se recusava a ver. O peso da responsabilidade paterna caiu sobre seus ombros com uma força avassaladora. Ele percebeu que, em sua tentativa de construir uma nova família, havia deixado de observar sinais importantes sobre o bem-estar da filha. O clima do quarto ficou denso como ar preso antes de uma tempestade. O barulho distante dos carros na rua parecia mais alto. Um vento leve entrou pela janela trazendo o cheiro de chuva se aproximando, como se o próprio ambiente reagisse ao que estava acontecendo. Caio respirou fundo. Sentiu seu orgulho, seu controle emocional e seu desejo de proteger sua imagem pública se desmancharem diante daquela cena. Luna precisava dele, e ele não falharia desta vez. Ele pediu que Marina saísse do quarto para que pudesse conversar com a filha sozinho. Marina tentou resistir, mas o tom de Caio, firme e decidido, fez com que ela saísse sem argumentar.
Quando ficaram apenas os dois, Caio passou a mão nos cabelos de Luna, com movimentos suaves, tentando transmitir segurança. Ela lentamente começou a respirar melhor. Os olhos dela buscavam os dele como se tentassem confirmar que ele realmente estava ali, presente, atento. Nada mais importava. Não os eventos sociais, não as expectativas da sociedade, não os compromissos profissionais. Somente Luna e o que ele faria a partir daquele instante. A cena marcou o início de uma mudança profunda na vida dos três. Um momento simples, porém avassalador, que abriria portas para descobertas dolorosas, transformações necessárias e uma jornada que nenhum deles imaginava atravessar. A história não terminaria ali. Aquilo era apenas o primeiro impacto, a primeira rachadura, o primeiro despertar. Mas Caio sabia que não voltaria atrás. A casa de Caio Alencar carregava uma atmosfera diferente naquela manhã. Era como se as paredes, antes tão silenciosas e imponentes, tivessem presenciado algo que mudava para sempre a forma como o ambiente respirava. A claridade do dia filtrava pelas cortinas brancas do quarto de Luna, trazendo um brilho suave que tocava o rosto delicado da menina. Ela ainda estava sentada na cama, abraçada ao próprio corpo, como quem tenta se proteger do que não entende. Caio permanecia ao lado dela, sentado na beirada do colchão macio adornado com bonecas que já não traziam o mesmo conforto. Ele observava cada pequeno detalhe, os dedinhos inquietos, os olhos que evitavam qualquer contato mais demorado, a respiração curta. Era como se Luna tivesse criado um casulo invisível ao redor de si mesma. O coração de Caio apertava. Durante anos ele acreditou que oferecia à filha tudo o que ela precisava. A mansão espaçosa, a melhor educação, brinquedos, roupinhas escolhidas com carinho, viagens para lugares que ele sonhara quando era apenas um garoto no interior de Minas. Mas ali, diante da expressão fragilizada de Luna, percebeu que nada daquilo significava algo se ele não estivesse emocionalmente presente. O clima dentro do quarto era tão delicado quanto o vidro recém-moldado. Luna finalmente ergueu o olhar e fixou no pai. Aquele instante fez Caio sentir uma mistura de dor e alívio. Ela parecia querer confiar, querer falar, mas ainda não conseguia. Ele colocou as mãos em volta das dela, sem apertar, apenas envolvendo com cuidado. O gesto fez Luna inspirar fundo, como se respirasse pela primeira vez desde o ocorrido. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo som do vento batendo na janela, fazendo as folhas lá fora dançarem em movimentos suaves. Depois de alguns minutos, Marina entrou novamente no quarto. Ela observava de longe, evitando aproximar-se demais. Seu semblante era indecifrável, misturando irritação, orgulho ferido e uma tentativa visível de se justificar. Caio levantou devagar, ajeitando a postura como quem se prepara para enfrentar algo inevitável. Marina perguntou se ele havia entendido o contexto, como se o que Luna estava vivenciando fosse apenas parte de um plano pedagógico exagerado. Caio, porém, sentia crescer dentro de si uma certeza que até então tentava ignorar. Havia ultrapassado um limite que nunca deveria ser tocado. O comportamento rígido dela não era novidade, mas a intensidade com que tratava Luna nas últimas semanas havia ultrapassado qualquer justificativa aceitável. Ele pediu a Marina que aguardasse na sala. Precisava conversar a sós com ela, mas não naquele momento. A prioridade era Luna. Marina concordou, mostrando uma sutil resistência, mas saiu. A porta se fechou, e o peso daquele gesto ecoou dentro da mente de Caio como um aviso de que tudo mudaria dali em diante. Ele passou o resto da manhã com Luna. Sentou-se no chão com ela, abriu caixas de lápis de cor, pegou papéis, inventou desenhos. As mãos pequenas da menina rabiscavam de modo hesitante, como se testassem a própria liberdade. Caio tentava transformar os momentos simples em um respiro necessário para os dois. Luna desenhou uma casinha com janelas grandes, um jardim florido e uma família de 3 pessoas. Observando de longe, Caio percebeu que a figura da criança no desenho estava separada das outras 2. Era um detalhe quase imperceptível, mas para ele foi como um golpe. A filha estava sentindo distância, mesmo vivendo dentro da mesma casa. Ele engoliu em seco e sorriu para ela, incentivando o desenho. A casa parecia mais viva enquanto a manhã avançava, mas não era a tranquilidade de antes. Era outra energia, uma mistura de despertar, de tensão, de busca por entendimento. Quando o relógio marcou o início da tarde, Caio desceu as escadas com Luna. Marina o esperava na sala, sentada de forma impecavelmente alinhada, como sempre fazia quando queria mostrar controle.
Ela cruzou as pernas e manteve o olhar firme nele, como se esperasse uma reação específica. Caio pediu para a governanta, Dona Iraci, acompanhar Luna até a área externa, onde havia um jardim amplo com flores cuidadas semanalmente por um paisagista famoso. Luna parecia hesitante, mas seguiu, segurando a mão da funcionária com leveza. Assim que a menina saiu do campo de visão, Caio voltou-se para Marina. O ambiente parecia carregar um peso invisível, como se todos os móveis estivessem observando. A sala tinha um aroma de capim dourado vindo do difusor, algo que Marina gostava para manter a casa com cheiro de spa. Mas, naquele momento, o perfume parecia artificial demais, quase sufocante. Caio falou com calma, mas com firmeza. Perguntou por que ela havia adotado métodos tão extremos para educar Luna. Marina respondeu que fazia tudo pelo bem da menina, que acreditava que disciplina era necessária para crianças daquela idade, principalmente para filhas de pessoas influentes como Caio. Ela insistia que Luna era sensível demais e precisava de firmeza. A cada palavra dita por Marina, a expressão de Caio mudava. Ele sempre admirou sua organização, seu senso estético e sua determinação. Mas agora percebia que talvez essas mesmas qualidades tivessem se transformado em rigidez excessiva. Marina parecia mais preocupada com perfeição e aparência do que com afeto. O tom da conversa subiu brevemente quando Marina tentou minimizar o sofrimento de Luna, dizendo que crianças exageram. Caio interrompeu, pela primeira vez em muito tempo, deixando claro que a prioridade era a segurança emocional da filha. Marina se calou por alguns segundos, como se não estivesse acostumada a ser contrariada. O silêncio entre eles foi interrompido por uma chuva repentina que começou a cair sobre o jardim. O barulho da água tocando as folhas trazia um chiado constante, quase terapêutico, mas Caio não conseguia relaxar. Naquele momento teve certeza de que precisaria reavaliar tudo: o casamento marcado, a convivência, os limites estabelecidos. Ele pediu a Marina que se afastasse de Luna por alguns dias, justificando que a menina precisava se sentir segura. Marina, surpresa, tentou argumentar, dizendo que isso prejudicaria ainda mais o relacionamento delas. Mas Caio se manteve firme. Ele não queria afastar Marina completamente, mas precisava garantir que Luna respirasse sem medo. A conversa terminou de maneira contida, porém tensa. Marina subiu para o quarto de hóspedes, sentindo-se derrotada. Caio permaneceu na sala por alguns minutos, olhando pela janela a chuva cair. As gotas escorriam pelo vidro, distorcendo a imagem do jardim onde Luna estava sob o gazebo com Iraci. Ele percebeu que aquela cena definia mais do que uma simples decisão familiar. Representava uma mudança fundamental em sua postura como pai. A partir daquele momento, cada escolha que fizesse precisaria colocar Luna em primeiro lugar, mesmo que isso significasse questionar sua própria vida sentimental, seus planos futuros e até sua imagem perante a sociedade. No final da tarde, a chuva cessou. A luz dourada do entardecer surgia por trás das nuvens, iluminando a mansão com um brilho novo, como se o ambiente estivesse se ajustando ao que acontecia ali. Caio caminhou até o jardim. Luna corria atrás de uma borboleta, com passos leves e sorrisos mais soltos do que nas últimas semanas. Ver a filha assim trouxe a ele uma sensação de alívio, mas também de culpa. Ele prometeu silenciosamente que jamais deixaria que ela sofresse assim novamente. Para garantir isso, Caio decidiu chamar uma psicóloga infantil conhecida por sua abordagem suave e acolhedora. Queria entender mais profundamente o que Luna vinha sentindo. Queria reparar o que passou despercebido. Queria reconstruir a confiança da filha, tijolo por tijolo, como quem ergue uma casa nova a partir dos escombros emocionais. A noite caiu lentamente sobre a mansão. As luzes se acenderam, revelando um espaço bonito, porém carregado de emoções contraditórias. Caio colocou Luna para dormir, contou histórias, cantou a canção que costumava embalar seu sono quando ela era menor. Luna adormeceu segurando a mão dele, como se estivesse reconectando fios que haviam sido rompidos. Caio permaneceu ali por alguns minutos, observando a respiração calma da filha, ouvindo o som distante dos carros, sentindo o cheiro leve do sabonete infantil que ela adorava. Ele não sabia como o futuro se desenharia a partir dali, mas sabia que o primeiro passo havia sido dado. Aquietou-se por um instante e respirou fundo, sentindo que o peso sobre os ombros era grande, mas suportável. Ele já havia enfrentado desafios enormes no mundo dos negócios. Agora enfrentaria o maior desafio de todos: reconstruir a serenidade de Luna e reorganizar sua vida afetiva com maturidade, sensibilidade e clareza.
Nada naquela casa seria mais o mesmo. Mas Caio começava a perceber que talvez isso fosse necessário. O amanhecer chega com um brilho tímido atravessando as cortinas do quarto de Caio Alencar. Ele passa a mão pelos olhos, ainda com a mente ocupada pelas cenas tensas do dia anterior. A forma como encontrou Luna o deixou inquieto, como um peso preso ao peito que não queria diminuir. Cada gesto dela, cada olhar assustado, cada palavra sussurrada, tudo ecoava com força, como se fossem alertas que ele não podia mais ignorar. Assim que se veste, sente um estalo no peito. Hoje, ele decide, vai ser diferente. Hoje ele quer entender o que tem causado tanto medo naquela menina que sempre sorria com pureza e alegria. Hoje ele vai vigiar cada detalhe, observar cada expressão, estar presente como não tem conseguido estar ultimamente. Ao sair do quarto, encontra Marina já acordada, impecavelmente arrumada, vestindo uma roupa clara que combinava com a tentativa de suavidade que ela sempre apresentava pela manhã. Mas Caio, ainda abalado pelos últimos acontecimentos, percebe algo além da aparência perfeita, uma certa impaciência nos olhos dela, como se estivesse irritada por algo invisível. Marina comenta que a noite anterior foi exaustiva e que Luna sempre faz drama por coisas pequenas. Caio escuta, mas seu coração rejeita essas palavras. Ele lembra da forma como Luna tremia, da voz fraca e desesperada, pedindo que ele não a deixasse sozinha. Algo dentro dele se corrói ao lembrar disso. Ele respira fundo e insiste que quer tomar café da manhã com a filha antes de sair. Marina tenta argumentar que Luna precisa aprender a rotina sem depender dele o tempo todo, mas Caio apenas responde que passar um tempo com a própria filha não é dependência, é obrigação. Sua voz sai firme, e Marina se cala por um instante, apenas olhando com um sorriso que não alcança os olhos. Luna chega à mesa devagar, os pés pequenos arrastando um pouco no chão, como se estivesse calculando cada movimento. O cabelo liso cai sobre os ombros, e o olhar baixo revela mais do que ela poderia dizer. Caio abre um sorriso acolhedor quando a vê, mas ela responde com um sorriso fraco, quase um pedido de desculpa silencioso por sentir medo. Enquanto os dois conversam, ele percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Luna evita olhar para Marina. Cada vez que a madrasta faz um comentário, mesmo os mais simples, a menina encolhe levemente os ombros, como se esperasse algum tipo de bronca ou reprovação. Caio observa tudo com uma atenção renovada. Uma mistura de culpa e indignação nasce dentro dele. Como pôde não perceber antes? Como deixou que o trabalho, as reuniões e os eventos sociais ocupassem tanto espaço que até os sinais da própria filha ficaram invisíveis? Depois do café, ele decide acompanhar Luna até o quarto para ajudá-la a arrumar seus materiais. A menina parece surpresa, mas um brilho de alegria tímida aparece. Ela segura a mão dele como se estivesse segurando algo precioso, algo que tem medo de perder de novo. No quarto, Caio nota que alguns brinquedos estão fora de lugar, mas não com a desorganização típica de criança. Há peças quebradas que ele não lembra de ter visto antes. Ao perguntar o que aconteceu, Luna hesita. Olha para o chão. Mexe nos dedos. Então inventa algo rapidamente, dizendo que ela mesma derrubou. Mas a maneira como fala, a pressa e o olhar desviando deixam claro que não é a verdade. Caio se ajoelha, tenta deixar o tom mais suave. Diz que ela pode contar tudo, que ele está ali para ouvi-la. Mas ela apenas balança a cabeça e pede para ir à escola. Ele não insiste. Não quer pressioná-la mais. Mas cada gesto da menina reforça a certeza de que algo estava profundamente errado. Quando Marina aparece na porta com a bolsa pendurada no ombro e o perfume forte preenchendo o corredor, Caio observa Luna encolher ligeiramente ao perceber a presença dela. Não é uma reação comum. Não é algo que um pai ignoraria se estivesse realmente presente. Marina sugere que Luna vai esperar lá embaixo, e a menina obedece rápido demais. Caio fica em pé e a acompanha com o olhar até sumir na escada. Só depois disso ele encara Marina. Atenção no ar. Marina tenta disfarçar, repetindo que Luna está passando por uma fase difícil e muito sensível, que talvez precise aprender a lidar com frustrações. Diz isso como se estivesse apresentando uma solução, mas Caio sente que não é preocupação genuína. Parece justificativa. Parece desculpa. Ele decide trabalhar de casa naquele dia, alegando que tem documentos importantes para resolver. Marina parece incomodada, mas força um sorriso e diz que tudo bem. Sai para sua rotina diária e simplesmente espera que ele não se envolva demais.
Mas Caio não só vai se envolver como também pretende esclarecer cada sombra que paira sobre a vida da filha. E para isso ele acompanha o transporte escolar, observa a Luna entrar, e vê o sorriso pequeno que ela dá ao motorista, um sorriso diferente daquele que ela tenta dar para Marina. De volta a casa, ele começa a examinar os ambientes com olhos atentos. Passa pelo quarto de hóspedes e nota uma caixa com pertences de Marina que ele não lembrava de ter visto ali. São coisas aparentemente comuns, mas a organização rígida e a forma como alguns objetos parecem fora do lugar despertam nele uma sensação estranha. Então vai ao quarto de Luna. Ele olha cada canto, cada detalhe, cada brinquedo. Percebe mais arranhões, percebe mais marcas em cadernos, percebe desenhos que fazem seu coração apertar. Desenhos de uma menina pequena com olhos tristes ao lado de uma figura maior que parece transmitir uma sensação de ameaça. Nada explícito, nada dito, mas tudo sentido. Ele se senta na cama da filha e passa a mão nos desenhos com carinho, imaginando quantas vezes Luna poderia ter tentado contar alguma coisa, mas calou por medo, insegurança ou por acreditar que ninguém iria ouvi-la. Quando Luna volta da escola mais tarde, Caio decide fazer algo diferente. Ele a leva ao parque, sem avisar Marina. Deixa o celular no modo silencioso. Apenas deseja que a filha tenha um pouco de paz. Luna parece mais leve lá fora. O vento bagunça seu cabelo e ela sorri mais do que sorria dentro de casa. Ainda é um sorriso tímido, mas já não é escondido. Caio aproveita cada segundo daquela pequena mudança. Enquanto observam os patos no lago, ele pergunta se ela gosta da casa. Pergunta o que ela acha da convivência com Marina. Pergunta de maneira calma, sem pressão, como quem tenta montar um quebra-cabeça com peças que ainda não se encaixam. Luna hesita novamente. Respira. Olha a água. E então diz apenas que tem medo de errar. Medo de fazer algo que desagrade. Medo de ser um incômodo. Cada palavra dela é como uma agulha entrando fundo no peito de Caio. Ele tenta camuflar sua indignação, mas por dentro sente crescer uma resolução firme. Algo precisa mudar. E rápido. Ele volta para casa decidido a proteger aquela menina com toda a força que existe dentro dele, mesmo sem saber ainda exatamente como. E ao final do dia, quando Marina percebe que Caio passou horas com Luna longe de casa, ela disfarça um incômodo, mas o olhar dela entrega algo que ele ainda não consegue decifrar totalmente. Algo entre irritação e desconforto. Algo que confirma suas suspeitas. Mas Caio não recua. Nem por um segundo. Hoje, mais do que nunca, ele entende que precisa ficar atento. Precisa agir. Precisa estar presente. E nada, absolutamente nada, vai impedir isso. O sol ainda nem havia rompido completamente o horizonte quando Caio Alencar despertou com uma sensação inquietante, como se o próprio ar ao redor avisasse que aquele seria um dia decisivo. As imagens dos desenhos de Luna permaneciam vivas na mente dele, assim como as palavras sussurradas pela filha no parque. Medo de errar. Medo de desagradar. Medo de incomodar. Nenhuma criança deveria viver assim. E Caio, como pai e como homem que sempre soube enfrentar o mundo nos negócios, percebe que agora precisa enfrentar algo muito mais sensível, a própria casa. Ele desce as escadas com passos silenciosos, buscando observar a rotina antes que todos acordassem. A cozinha está organizada demais, como se ninguém tivesse vivido ali na noite anterior. A mesa está impecavelmente arrumada, e, sobre o balcão, ele encontra um bilhete de Marina dizendo que sairia cedo para uma reunião importante e que voltaria no início da tarde. O bilhete carrega uma superficialidade que incomoda. Ele o lê 2 vezes, tentando entender por que ela sempre parece fugir dos momentos em que Luna mais precisa de acolhimento. Mas guarda a inquietação no bolso junto com o bilhete e respira fundo. Hoje, mais do que nunca, ele quer estar presente quando Luna acordar. Ele prepara o café da manhã. Pão fresco, suco natural, aquele cereal que Luna adorava quando menor. O simples ato de preparar tudo com as próprias mãos o deixa emocionalmente vulnerável. Ele percebe o quanto havia se distanciado disso, o quanto permitiu que outros assumissem funções que ele mesmo queria desempenhar. Quando escuta passos tímidos no corredor, vira-se no instante em que Luna aparece na porta da cozinha. O cabelo ainda bagunçado do sono, o pijama delicado, e aquele olhar que misturava carinho com receio. Ela para ao ver o pai preparando tudo e, por um instante, parece não acreditar na cena. Luna pergunta se pode sentar. A voz é baixa, quase um sussurro.
Caio abre o sorriso mais acolhedor que consegue e responde que tudo aquilo era para ela. A menina se aproxima devagar, senta na cadeira e olha para o prato com uma mistura de surpresa e alívio. Enquanto comem, Caio se esforça para conduzir a conversa de um jeito leve. Pergunta da escola, das amigas, dos desenhos preferidos, dos sonhos que ela tem. Luna responde com timidez no início, mas aos poucos vai se soltando, mostrando pequenas fagulhas do brilho infantil que ele tanto sentia falta. Quando ela menciona que não gosta de fazer barulho pela manhã porque isso atrapalha alguém, Caio presta mais atenção, tentando não demonstrar preocupação. Pergunta quem ela acha que é atrapalhada, e Luna balança a cabeça, mudando de assunto rapidamente. Ele não insiste, mas grava aquela frase no coração. Mais tarde, enquanto se prepara para levá-la à escola, Caio percebe que Luna está mais tranquila perto dele. Ela segura sua mão com naturalidade, como se estivesse encontrando um porto seguro após muito tempo. A sensação aquece o interior de Caio de um jeito que nada no mundo dos negócios é capaz de fazer. Ele a deixa na porta da escola, pede que tenha um bom dia e promete buscá-la pessoalmente. A reação da menina é a mais doce possível, um abraço inesperado, apertado, cheio de uma carência que ele só agora percebe a profundidade. O coração dele aperta. E ele decide que, naquele dia, vai conversar com pessoas que convivem com Luna fora de casa, para buscar mais peças desse quebra-cabeça emocional. De volta à mansão, o silêncio pesa. A ausência de Marina também. Caio aproveita a tranquilidade para pensar em como reorganizar a própria rotina. Ele abre a agenda, cancela alguns compromissos e remarca outros. Cada mudança feita é como se estivesse recuperando uma parte da própria paternidade que havia deixado escorrer entre prioridades corporativas. Ele passa pelo quarto de Luna novamente, desta vez analisando as cores, a decoração e os cantos onde a menina costuma passar mais tempo. Nota que os brinquedos favoritos estão guardados na parte mais alta da estante, inacessíveis para alguém da altura dela. Nota que o tapete está um pouco fora de posição, e que alguns objetos parecem ter sido mexidos mais do que deveriam. Sente um desconforto profundo no peito, mas continua observando sem tirar conclusões precipitadas. Quando Marina retorna no início da tarde, Caio está na sala. Ela entra demonstrando surpresa por encontrá-lo ali, como se não esperasse que ele realmente tivesse ficado em casa. Sua primeira pergunta é se ele não deveria estar em alguma reunião importante. Caio diz que cancelou tudo para passar o dia organizando assuntos pessoais. O tom é firme, mas calmo. Marina dá um sorriso leve, porém há um brilho de impaciência em seus olhos que não escapa ao olhar atento dele. Ela se aproxima, tenta conversar sobre um evento social no fim de semana, mas Caio interrompe cortês, dizendo que prefere focar em Luna naquele momento. Marina tenta disfarçar a contrariedade, mas a mudança na expressão é impossível de ignorar. O restante da tarde é marcado por uma estranha tensão entre os dois. Marina circula pela casa com movimentos ensaiados, tentando manter uma aparência de tranquilidade. No entanto, Caio percebe que ela evita entrar no quarto de Luna, evitando qualquer ambiente onde o pai da menina esteja investigando as coisas com mais sensibilidade. Quando chega a hora de buscar a filha na escola, ele vai sozinho. Marina pergunta se ele quer companhia, mas Caio recusa com educação. Ela não insiste, mas o olhar dela segue seus passos até ele sair pela porta. No caminho, Caio reflete sobre os sinais que tem percebido. Não há nada concreto, mas existe um padrão emocional que não pode mais ignorar. Parte dele deseja acreditar que tudo é um mal-entendido, mas a outra parte, a parte que ama Luna mais do que qualquer coisa, sabe que não pode correr riscos. Ao chegar na escola, ele vê Luna correndo para abraçá-lo, dessa vez sorrindo com espontaneidade verdadeira. É um sorriso amplo, daqueles que vêm de dentro. Caio se abaixa, pega a filha no colo e sente o quanto ela estava precisando daquilo. Eles passam pelo pátio, e uma professora se aproxima para conversar. Ela comenta que Luna é uma criança educada, mas muito reservada. Diz que a menina se assusta com facilidade e que, às vezes, parece estar sempre tentando adivinhar o que os adultos querem dela. Caio agradece a observação com um aperto no coração. É mais um sinal, vindo de alguém de fora, de que Luna realmente vive em constante alerta. Ele leva a filha para tomar sorvete antes de voltar para casa. Luna fala de pequenos sonhos, como ter um quarto mais colorido, brincar mais ao ar livre, e até menciona que gostaria de aprender a desenhar melhor. Cada desejo simples dela soa como um pedido de liberdade, de infância, de vida leve. Ao voltar para casa no fim da tarde,
Caio está determinado a transformar a vida da filha, mesmo que precise enfrentar desconfortos ao redor. Marina os recebe com um sorriso calculado. Diz que sentiu falta deles durante o dia. Luna apenas observa, silenciosa, segurando forte a mão do pai. E Caio percebe claramente o desconforto que invade os olhos da menina. Ele a pega no colo, leva até seu quarto e passa alguns minutos conversando sobre o dia. Luna parece mais aberta, mais confiante. Quando ele pergunta se ela gostou do sorvete, ela sorri e confirma. Depois que a coloca para dormir, Caio fica ao lado da cama por alguns minutos, observando o rosto tranquilo da filha. No silêncio suave daquele momento, ele finalmente toma uma decisão. Nada mais vai ficar sem resposta. Nada mais vai ser empurrado para depois. Nada mais será ignorado. Ele sai do quarto com uma determinação tão forte que até o ar parece mudar ao redor. Hoje, mais do que nunca, Caio sabe que a proteção da filha é a prioridade absoluta. E nada, absolutamente nada, vai desviá-lo desse caminho. O sol nasce lento naquele dia, espalhando um brilho dourado sobre a mansão Alencar. Mas, apesar da beleza que invade cada canto, a atmosfera parece pesada, como se o próprio ambiente percebesse que algo dentro daquela casa estava prestes a mudar. Caio Alencar acorda mais cedo do que o habitual, com a sensação de estar carregando nos ombros o peso de escolhas difíceis que não podem mais ser adiadas. A imagem de Luna segurando sua mão na noite anterior não sai da cabeça dele. A pequena respirando mais leve, finalmente adormecendo com certa segurança, faz Caio perceber o quanto negligenciou sinais que sempre estiveram ali, escondidos entre rotinas apressadas e compromissos empresariais. Luna é sua prioridade. E isso agora está claro como nunca. Ele caminha pelos corredores silenciosos da mansão, observando detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como o lustre refletia no piso polido, o aroma suave do café que começava a ser preparado pela equipe, o leve ranger de uma porta mais antiga. Nada daquilo importa tanto quanto o bem-estar da filha, mas cada detalhe traz a sensação de que aquele lar precisa mudar para que Luna floresça. Ainda é cedo quando ele decide rever seus compromissos do dia. Ele entra no escritório, abre a agenda digital e começa a cancelar reuniões. Cada cancelamento reforça sua nova prioridade. Pela primeira vez em muito tempo, Caio decide que os negócios podem esperar. Ele precisa compreender melhor tudo o que está acontecendo com Luna e, talvez, com Marina também. Enquanto organiza seus pensamentos, ele escuta passos no corredor. Luna aparece na porta, ainda sonolenta, abraçando o ursinho de pelúcia que raramente era visto nos últimos meses. O fato de estar com o brinquedo sugere que ela finalmente sente alguma segurança. Isso toca profundamente Caio. Ele se aproxima e pergunta se ela dormiu bem. Luna balança a cabeça afirmando, com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele a convida para um café da manhã especial, preparado com calma. Luna segue o pai até a cozinha, onde a mesa é arrumada com frutas frescas, pão aquecido e suco natural. A menina observa tudo com olhos atentos e curiosos, como se tentasse se acostumar com uma rotina que agora parecia mais afetuosa. Caio puxa a cadeira para ela se sentar e acompanha cada gesto, percebendo sutilezas que antes ignorava. Enquanto comem, Luna comenta sobre um trabalho escolar que precisará apresentar em breve. Ela fala com insegurança. Caio pergunta o tema e a menina explica que é sobre sonhos para o futuro. A voz dela hesita, como se estivesse com medo de admitir que tem sonhos. O olhar de Caio pesa, porque percebe que ela aprendeu a silenciar desejos para não irritar alguém. Ele incentiva a filha a falar mais, e Luna revela, quase como um segredo, que sempre quis aprender a tocar piano. Caio sente uma mistura de alegria e culpa. Ele tem um piano inteiro no salão principal, mas Luna raramente se aproximava dele. Talvez porque não se sentisse autorizada. Talvez porque o ambiente não a acolhesse. Ele faz uma promessa silenciosa de mudar isso. Quando estão terminando o café, Marina desce as escadas. Ela usa uma expressão calculada, como alguém que tenta manter a compostura ao entrar em cena. Ao ver Caio e Luna juntos, seus olhos passam rapidamente pela mesa e depois se fixam no casal pai e filha, mas com um sorriso artificial. Ela pergunta se dormiram bem e tenta mostrar carinho ao se aproximar de Luna, mas a menina automaticamente se encolhe, quase imperceptível, mas perceptível o bastante para Caio notar. Ele observa tudo com um olhar atento e silencioso. Marina tenta puxar conversa, falando sobre os eventos sociais do final de semana, sobre como precisam manter certas aparências,
sobre convidados importantes. Caio escuta, mas a paciência dele está menor. Ele responde apenas o necessário, deixando claro que naquele momento a prioridade dele é outra. Marina percebe o distanciamento e tenta se aproximar fisicamente dele, passando a mão em seu braço. Caio gentilmente se afasta, como se fosse um movimento natural, e diz que precisa levar Luna à escola. Marina sugere que a governanta leve, mas Caio afirma que ele mesmo fará isso. A tensão que surge no rosto dela é nítida. Ele pega a mochila da filha, segura sua mão e a conduz até o carro. Luna se senta na cadeirinha com mais tranquilidade do que nos dias anteriores. Enquanto seguem até a escola, Caio reflete sobre as pequenas reações da filha. Tudo parece apontar para um padrão claro: medo, retração, silêncio. E Luna não era assim antes. Ao chegar, Luna dá um beijo rápido no pai e corre até as amigas, mas de forma ainda tímida. Caio observa e sente um aperto no peito. A professora se aproxima mais uma vez e comenta que a menina parece um pouco mais animada, mas ainda muito reservada. Ela diz isso como quem tenta ajudar sem se envolver demais. Caio agradece e volta para casa com a cabeça fervendo. Quando retorna, encontra Marina no quarto deles, mexendo em algumas roupas, como se estivesse preparando algo. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que está separando peças para os eventos da semana. Fala como se nada tivesse acontecido. Caio a observa com cuidado, tentando decifrar algo além das palavras. Ele comenta sobre Luna querer tocar piano e sugere que talvez pudessem apoiar esse sonho. Marina franze o rosto e responde que crianças mudam de ideia o tempo todo e que é melhor não incentivar expectativas. A resposta incomoda Caio. Ele respira fundo e diz que incentivar sonhos faz parte da infância. Marina suspira, irritada, e responde que está tentando ajudar Luna a ser mais forte, a não depender demais de emoções. Diz que disciplina é importante. Caio sente o sangue esquentar, mas se controla. Ele não quer discutir sem provas. Apenas registra tudo mentalmente. Horas depois, ele decide surpreender Luna comprando livros de teoria musical e uma pequena bancada onde ela poderá praticar. Ele quer criar um ambiente para que a menina se sinta livre. Ao chegar com as compras, Marina observa com desaprovação. Ela comenta que isso só vai fazer Luna ficar mais mimada, mas Caio ignora. À tarde, ele busca a filha na escola, e elas passam pelo salão principal antes de irem ao quarto. Caio mostra os livros e a bancada nova. Luna abre um sorriso tão grande que o coração dele parece derreter por inteiro. Ela corre até o piano, toca algumas teclas com delicadeza e olha para o pai com brilho nos olhos. Ele percebe que ali existe uma semente de felicidade que Marina nunca conseguiu plantar. Mais tarde, Luna está no jardim brincando enquanto Caio observa da varanda. O vento leve balança as folhas das palmeiras, o céu azul de São Paulo carrega um ar quente típico da tarde, e o aroma distante de churrasco vindo das casas vizinhas cria um clima doméstico e acolhedor. Luna corre pela grama, e Caio sente uma paz que não experimentava havia muito tempo. Quando volta para dentro, encontra Marina sentada na sala, mexendo no celular. Ela observa Luna pela janela com um olhar de puro incômodo. Esse detalhe não passa despercebido. Caio percebe que ela não gosta de ver a menina. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Feliz sem sua interferência direta. Ele sente o peso da situação crescer dentro do peito como uma onda prestes a transbordar. A necessidade de entender a fundo tudo o que está acontecendo atinge um ponto inegociável. Marina tenta puxar conversa novamente, reclamando sobre o fato de Caio estar mudando a rotina sem consultá-la. Ela diz que se sente excluída, que tudo parecia estar melhorando antes, mas agora está voltando a um estado indesejado. Caio mantém a postura firme e responde que qualquer mudança feita agora é para o bem de Luna. A palavra bem mexe com Marina. Ela desvia o olhar, claramente incomodada. O dia termina com Caio sentado na beira da cama de Luna, assistindo a menina montar um quebra-cabeça enquanto conversa sobre a escola. Ela parece mais confiante, como se o simples fato de tê-lo por perto fosse suficiente para reconstruir sua segurança emocional. Quando Luna finalmente adormece, Caio se levanta devagar e sai do quarto com o coração apertado, mas determinado. Ele sabe que está cada vez mais perto de descobrir o que realmente está acontecendo.
E, enquanto caminha pelos corredores silenciosos, tem plena consciência de que aquela casa nunca mais será a mesma depois que a verdade vier à tona. A manhã inicia com uma sensação diferente dentro da mansão Alencar. O clima, apesar de silencioso, carrega algo que parece prestes a se romper. Caio Alencar acorda antes do despertador, sentindo que o dia terá um peso especial. O sol entra pelas cortinas, iluminando o quarto com um brilho suave, quase amarelado, típico do começo de dia em São Paulo durante o outono. Ele permanece sentado na cama por alguns minutos, respirando fundo, absorvendo a gravidade de tudo o que descobriu até agora sobre Luna e refletindo sobre o que ainda precisa entender a respeito de Marina. Enquanto isso, em outro quarto da mansão, Luna acorda abraçada ao ursinho, o mesmo que voltou a usar desde que começou a se sentir mais segura com a presença constante do pai. Ela ainda boceja quando se levanta, arrastando os pés até o banheiro. A rotina simples da criança contrasta com a complexidade emocional que cresce à sua volta. Caio desce para a cozinha e pede ao chefe da casa que prepare um café da manhã especial para Luna, algo leve e colorido. Ele faz questão de arrumar a mesa pessoalmente, mexendo nas frutas, ajustando os guardanapos, querendo que o ambiente seja acolhedor. Quer criar memórias boas que substituam o medo que a filha carregou por tanto tempo. A pequena desce escada e, ao ver a mesa arrumada com tanto cuidado, sorri daquele jeito doce que faz o coração de Caio se aquecer. Ela corre até ele, abraça sua cintura e pergunta com uma voz suave o que farão naquele dia. Caio acaricia os cabelos dela e diz que tem algumas ideias, mas que primeiro vão tomar café juntos. Os dois se sentam, e Luna começa a falar sobre a aula de música do dia anterior, sobre como gostou de experimentar as teclas do piano, tentando pequenos acordes. Caio presta atenção em cada palavra, absorvendo o entusiasmo tímido da filha. Ele comenta que chamou um professor de música para visitá-los naquele fim de tarde e avaliar o potencial de Luna. A menina arregala os olhos, visivelmente emocionada. Enquanto o momento pai e filha se desenvolve com serenidade, Marina desce as escadas. Ela surge elegante, maquiada cedo demais para quem não tinha compromissos anunciados, e se aproxima da mesa com uma expressão neutra. Observa a cumplicidade entre eles por alguns instantes antes de comentar que o café da manhã parece exagerado. O comentário não agrada Caio, mas ele ignora. Marina tenta puxar conversa sobre eventos, contratos e aparições sociais, mas percebe rapidamente que Caio não está interessado em nenhum desses assuntos. Ele mantém o foco em Luna. Essa atitude incomoda profundamente Marina. Amanhã segue com Caio levando Luna à escola. Ele a acompanha até o portão, observa como ela se aproxima das amigas e como começa a interagir com mais naturalidade. A professora aparece e comenta que Luna está mais participativa nas atividades, mas ainda demonstra uma sensibilidade acima do normal quando chamada a falar em voz alta. Caio agradece a observação e promete trabalhar para que a filha ganhe mais confiança. Na volta para casa, Marina aguarda no saguão principal, sentada no sofá de couro branco, com um semblante claramente impaciente. Ela pergunta por que Caio está tão distante ultimamente e por que todas as decisões parecem girar em torno de Luna. O empresário responde, com firmeza, que Luna sempre deveria ter sido o centro, e que agora ele está corrigindo isso. A resposta faz Marina perder a compostura por um segundo. Ela tenta se recompor rapidamente, mas Caio nota o desconforto e a resistência. Ele decide não prolongar a conversa naquele momento, pois precisa de clareza antes de confrontá-la sobre questões mais delicadas. Ao longo da tarde, Caio analisa documentos no escritório, mas a concentração não chega. Sua mente volta repetidamente para Luna, para as reações da filha e para as atitudes de Marina. Ele decide então fazer algo que havia adiado por muito tempo: conversar com os funcionários mais antigos. Primeiro, chama a governanta, uma senhora que trabalha na casa há mais de 10 anos. Ele pergunta sobre o comportamento de Luna nos últimos meses. Ela hesita antes de responder, dando a entender que existe algo que teme dizer. Caio percebe o receio e garante que qualquer informação será usada com responsabilidade. A governanta explica, com cautela, que Luna sempre foi uma criança alegre, mas que mudou muito após a chegada de Marina. Diz que não viu nada diretamente, mas que a menina passou a evitar a sala de estar quando Marina estava presente, e frequentemente aparecia com os olhos baixos após conversas entre elas. Ela reforça que nunca testemunhou nada concreto, mas a percepção era clara: Luna tinha medo. A declaração mexe com Caio. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixa. Ele agradece e pede discrição. Depois, Caio conversa com o motorista,
que confirma que Luna ficava inquieta durante deslocamentos quando Marina estava no carro. O motorista também ressalta que a menina parecia mais leve quando os dois estavam sozinhos. Com essas informações, Caio sente que está cada vez mais próximo de algo decisivo. Ele passa a tarde refletindo sobre como abordar Marina e como proteger Luna sem causar um ambiente hostil dentro de casa. Quando chega a hora do professor de música visitar a mansão, Luna corre até a porta com expectativa vibrante. O professor, um homem gentil, observa Luna com atenção, faz perguntas simples e pede para ela tocar algumas teclas no piano da sala principal. A menina, embora tímida, consegue repetir algumas combinações aprendidas pela internet. O professor a elogia com sinceridade e explica a Caio que Luna possui sensibilidade musical rara e que, com dedicação, pode evoluir rapidamente. Caio observa a filha brilhando ao ouvir elogios. O empresário sente uma emoção profunda, como se finalmente estivesse vendo a verdadeira Luna emergir. Ele agradece ao professor e contrata as aulas na mesma hora. Marina assiste a cena à distância, com uma expressão difícil de decifrar. Ela tenta disfarçar o incômodo, mas o olhar de Caio capta algo que o alerta. Após a saída do professor, Luna sobe para escolher alguns cadernos para suas futuras aulas, empolgada. Caio e Marina ficam a sós na sala. O silêncio é denso. Marina tenta elogiar Luna, mas suas palavras soam artificiais. Caio responde com calma, mas firmeza. Ele comenta que ouviu algumas observações dos funcionários e que percebeu mudanças no comportamento da filha. Marina imediatamente adota um tom defensivo, dizendo que funcionários interpretam tudo errado, que as pessoas gostam de criar histórias e que Luna é apenas sensível demais. Mas Caio não se convence. Ele observa cada gesto dela, cada microexpressão, e sente que não está recebendo a verdade. A conversa quase se transforma em discussão, mas Caio interrompe antes que o clima piore. Ele diz que precisa de tempo para pensar, que o futuro deles depende de clareza, e que não tomará decisões baseadas em aparências. Marina responde com frieza, dizendo que talvez ele esteja ouvindo pessoas demais e cuidando de menos da própria relação. O dia avança, e Luna passa parte da tarde desenhando no jardim. O vento suave balança os galhos das árvores, e o cheiro de terra úmida após uma rápida garoa cria um clima acolhedor. Caio senta-se ao lado dela, perguntando o que ela está desenhando. Luna responde que é a família dela, mas o desenho tem apenas duas pessoas, ela e o pai. Caio sente o ar faltar por um segundo. Ele pergunta por que Marina não está no papel. Luna hesita e diz que não sabe desenhá-la, que nunca sabe como deve ser o sorriso dela. Caio compreende o subtexto. Ao anoitecer, quando Luna dorme, Caio fica parado no corredor observando a porta fechada do quarto da filha. Ele sente uma mistura de força e fragilidade. Sabe que está chegando o momento de tomar uma decisão que pode transformar completamente aquela casa. Mas, antes disso, precisa garantir que Luna esteja forte o suficiente para enfrentar qualquer mudança ao lado dele. E, pela primeira vez em muito tempo, a mansão Alencar parece guardar mais perguntas do que respostas, enquanto Caio se aproxima da verdade que tanto teme quanto precisa enfrentar. A noite se formava sobre a mansão como um pano de veludo escuro, enquanto as luzes acesas projetavam reflexos dourados pelos jardins amplos. O clima parecia calmo por fora, mas Caio Alencar caminhava de um lado para o outro dentro do escritório, sentindo que tudo ao seu redor estava diferente desde que Luna abrirá o coração de maneira tão sincera. A fala da filha ecoava dentro dele como um lembrete constante de que precisava agir com mais presença, mais firmeza e mais sensibilidade. Não era apenas sobre trabalho, negócios ou compromissos sociais. Era sobre ser pai. Luna estava no quarto dela, sentada sobre o tapete com os lápis espalhados ao redor. A menina desenhava com concentração, mas a expressão era pensativa, quase distante. Desde o passeio no parque e a conversa séria no carro, ela vinha demonstrando um misto de alívio e timidez. Parecia feliz por ter sido ouvida, mas carregava ainda um receio silencioso de que tudo voltasse a ser como antes. Caio subiu as escadas em passos lentos, respirando fundo antes de bater na porta. Ela olhou para cima, com os olhos grandes e curiosos, sem dizer nada. Ele caminhou até ela e se sentou no chão ao seu lado, algo que não fazia tempos, e pegou um dos lápis que estavam jogados ali. Ele apontou para o desenho, uma casa cercada por árvores, com duas figuras de mãos dadas no centro do papel. Era simples, mas carregado de significado. Luna parecia esperar a reação dele, e ao perceber que o pai admirava o desenho com atenção real,
sorriu de forma tímida. A menina puxou um papel novo e começou um desenho diferente, desta vez com linhas rápidas, quase ansiosas. Caio observou cada traço, percebendo que Luna se expressava melhor ali do que com palavras. Era como se o desenho fosse a porta mais clara para o mundo interior dela. Quando terminou, Luna virou o papel na direção dele. Era um coração colorido, com duas iniciais pequenas lá dentro. C e L. Aquele gesto simples fez Caio sentir um aperto inesperado no peito. Ele aproximou Luna, deixando que ela apoiasse a cabeça no seu ombro. A menina fechou os olhos, respirando devagar, como se finalmente se sentisse segura para relaxar. Enquanto isso, Marina descia as escadas em direção à sala principal, ajeitando os cabelos diante de um dos espelhos decorativos. Ela percebia claramente que Caio estava mais distante, mais atento à filha e menos envolvido com os preparativos do casamento. A mudança o tornava imprevisível, e isso a incomodava profundamente. A noiva se aproximou da funcionária responsável pela cerimônia. Falava animada sobre flores, cores de guardanapo e disposição das mesas, mas em alguns momentos perdia o foco e olhava para o alto, como se tentasse adivinhar a atividade de Caio naquele instante. O desconforto a deixava inquieta. No andar superior, Caio ajudava a Luna a escolher um vestido para usar no café especial que ele havia planejado para a manhã seguinte. Queria criar para ela memórias novas, tranquilas e felizes, que substituíssem o sentimento de tensão que vinha acumulando. A menina mostrava as roupas com alegria e, pela primeira vez em muito tempo, Caio a via animada, leve, quase saltitante. Quando desceram juntos para jantar, Luna segurou firme na mão dele e sorriu ao ver a mesa já posta. Marina, ao notar a aproximação dos dois, ajustou rapidamente a postura e abriu um sorriso educado. Mas havia algo diferente no ar, uma atmosfera que ela não controlava mais como antes. Durante o jantar, Caio falava com Luna sobre a ideia de preparar um pequeno jardim no quintal só para ela. A menina ouvia atentamente e fazia comentários animados, imaginando flores e cores por toda parte. Marina observava a cena com um sorriso fixo que não chegava aos olhos. Estava presente, mas não fazia parte daquele momento. Depois que Luna subiu para tomar banho, Marina se aproximou de Caio e falou de maneira suave, tentando recuperar terreno. Comentou sobre as flores que escolhera para o casamento, sobre o buffet sofisticado e sobre os convidados especiais que confirmaram presença. Mas Caio parecia distante, a mente ainda focada na filha. Quando Marina percebeu que ele não respondia com entusiasmo, passou a tocar no braço dele, buscando atrair a atenção. Caio foi gentil, mas não cedeu. A conversa não fluía como antes. Havia uma parede invisível entre os dois, construída pelas situações recentes. Marina sentia a presença dessa barreira, e suas palavras começaram a perder o brilho. A noite seguiu com Luna brincando após o banho, criando pequenas histórias com bonecas sobre mesas improvisadas com almofadas. Caio a observava da porta do quarto, admirando a imaginação da filha e a pureza no modo. Como ela montava cenários fictícios sem esforço. Quando a menina começou a bocejar, ele a cobriu cuidadosamente e apagou a luz, deixando apenas o abajur aceso. Luna segurou a mão dele por alguns segundos, como se quisesse confirmar que ele realmente estava ali antes de adormecer. Caio ficou até que o sono dela se tornasse profundo e tranquilo. Ao sair do quarto, encontrou Marina no corredor, com os braços cruzados. Ela fez alguns comentários sobre a rotina da casa e mencionou que gostaria de conversar sobre o andamento dos preparativos do casamento. Caio concordou e a acompanhou até a sala, mas durante a conversa permaneceu mais sério, analisando suas próprias prioridades. Marina descreveu detalhes do evento, mas ele continuava atento apenas em partes. A noiva percebeu e tentou recuperar o controle do clima com alguma leveza, sugerindo viagens, jantares sofisticados e planos para o futuro. Caio agradecia, mas sua mente retornava sempre para Luna, para os desenhos, para o abraço, para a sensação de dever como pai. Depois que Marina subiu para o quarto, Caio ficou sozinho na sala, refletindo sobre tudo. Ele se perguntava como tinha permitido que a distância crescesse tanto entre ele e Luna, e mais ainda como não havia percebido sinais antes. O milionário respirava fundo, sentindo que precisava mudar de postura de forma definitiva. A relação com a filha exigia presença, não apenas proteção financeira. Os pensamentos se embaralhavam, mas algo dentro dele já havia decidido. A prioridade seria Luna, sempre Luna. Nada mais poderia se sobrepor à segurança emocional dela, às necessidades dela, ao bem-estar dela. Enquanto isso,
Marina olhava seu próprio reflexo no espelho do quarto. Ela ajeitava os cabelos, mas parecia inquieta. As escolhas que fez ao longo dos últimos meses começavam a pesar. O noivado, que antes parecia certo e sólido, agora parecia estar escorregando pelos dedos dela. O silêncio da mansão naquela noite era diferente. Não era tenso, mas revelador. Mostrava que algo estava mudando dentro das paredes, e principalmente, dentro de Caio Alencar. Quando finalmente apagou as luzes e subiu, ele parou na porta do quarto de Luna. Olhou a menina dormindo profundamente, com a expressão serena e o corpo encolhido como quem encontra abrigo seguro. O coração de Caio se encheu de uma certeza inabalável. Ele fechou a porta devagar, respirou fundo e seguiu para o próprio quarto, sabendo que os próximos dias trariam decisões importantes. Nada seria ignorado, nada seria deixado para depois. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava disposto a reorganizar todo o caminho ao redor do amor pela filha. Amanhã amanheceu com uma luz suave entrando pelas janelas amplas da mansão Alencar. O clima estava calmo por fora, mas Caio Alencar despertou com uma sensação profunda de responsabilidade. Naquela altura, tudo ao seu redor girava em torno de Luna, e a imagem da menina dormindo tranquila na noite anterior ainda ocupava sua mente. Ele levantou cedo, antes de todos, decidido a transformar o dia dela em algo especial. Desceu até a cozinha, surpreendendo os funcionários. Ele não costumava preparar café da manhã, mas naquela manhã queria algo que tivesse seu toque pessoal. Pediu ingredientes simples, selecionou frutas e ajudou a montar a mesa no jardim. A cada preparo cuidadoso, ele lembrava dos desenhos de Luna e da forma como ela segurava o lápis com carinho, como se o mundo dela se expressasse pela arte. Quando tudo estava pronto, ele subiu para acordá-la. Abriu a porta aos poucos e a encontrou enrolada no cobertor, abraçando um ursinho antigo que ele mesmo havia comprado anos atrás. O coração de Caio aqueceu ao vê-la ali, tão frágil e tão cheia de significados. Ele a chamou com voz suave, e a menina abriu os olhos devagar, piscando como quem tentava lembrar onde estava. Luna sorriu quando viu, sentando-se na cama com os cabelos bagunçados. Ele a ajudou a se arrumar, penteando os fios delicados e arrumando o laço azul que ela tanto gostava. A menina falava sobre sonhos desconexos, sobre borboletas gigantes e jardins coloridos, e Caio ouvia tudo com atenção verdadeira. Ao descerem, Luna se encantou ao ver a mesa montada no jardim. O sol nascia iluminando as flores ao redor, e o cheiro de bolo recém-assado preenchia o ar. A menina correu até a mesa, com uma alegria que fazia tudo valer a pena. Caio a observava como quem observa um milagre. Marina apareceu alguns minutos depois, observando de longe a cena. Estava vestida com um roupão de seda clara, mas seu rosto revelava que não tinha dormido bem. Aproximou-se devagar, tentando entender o clima daquela manhã. Cumprimentou os dois com um sorriso disciplinado, mas era evidente que algo dentro dela se movia diante da proximidade entre pai e filha. Luna falava sobre o jardim que Caio prometera montar para ela, descrevendo flores e fontes imaginárias. Caio respondia com ideias novas, ampliando o sonho da filha. Marina percebeu que não conseguia entrar na conversa. Era como se aquele momento tivesse sido construído apenas para os dois. Ela se sentou à mesa, mas o silêncio a envolveu como um lembrete de que estava cada vez mais distante daquele universo emocional que pai e filha compartilhavam. Depois do café, Caio levou Luna para conhecer o espaço do quintal onde o jardim seria montado. A menina caminhava pela grama com passos animados, imaginando cada detalhe. Tocava o chão, observava as sombras, falava sobre borboletas e caminhos coloridos. Caio a filmava com o celular, rindo das ideias que surgiam aleatoriamente. O orgulho escorria pelos olhos dele, como se finalmente estivesse despertando para tudo que tinha deixado passar. Enquanto os dois estavam ocupados conversando, Marina observava da varanda. Ela tentava se manter firme, mas a sensação de não fazer parte daquele vínculo começava a pesar mais do que gostaria. Já não era apenas ciúme. Era medo de perder algo que acreditava controlar. Marina sabia que Caio estava diferente, mais atento, mais consciente. E isso deixava tudo mais instável para ela. No meio da tarde, Caio decidiu levar Luna até uma loja de jardinagem. Queria deixá-la escolher algumas plantas e sementes, permitindo que o novo jardim fosse realmente dela. A menina entrou na loja fascinada com a quantidade de cores e formatos. Tocava as folhas com delicadeza, aproximava o rosto das flores para sentir o cheiro, e caminhava com passos pequenos, mas cheios de encanto. Caio andava ao lado,
pronto para pegar qualquer vaso que ela apontasse. Ele não se importava com o preço, não se importava com a quantidade. Queria apenas ver a felicidade dela florescer ali, no meio daquela imensidão de plantas. Luna escolheu margaridas, lavandas, pequenas roseiras e algumas flores exóticas que ela achou engraçadas pelo formato. Queria também uma fonte pequena, porque disse que o som da água deixaria o jardim com cara de lugar mágico. Caio concordou sem hesitar, anotando todas as escolhas e conversando com os atendentes sobre instalação e manutenção. De volta à mansão, Luna correu para o quarto para guardar os pequenos itens que conseguiu levar na mão. Marina apareceu na sala, perguntando onde os dois haviam ido. Caio explicou calmamente, mas Marina reagiu com um sorriso preso. Era claro que aquilo a irritava, mas ela evitava demonstrar. Em vez disso, começou a falar sobre detalhes do casamento novamente, como se tentasse puxar Caio de volta para o mundo que ela queria construir. Caio a ouviu, mas sem o mesmo entusiasmo de antes. A noiva percebeu a mudança na expressão dele, mas continuou insistindo. Perguntava sobre convites, sobre músicas, sobre decoração. O milionário respondia com educação, mas não mergulhava no assunto. Seus pensamentos estavam todos com Luna, com o jardim, com o futuro da filha. No fim da tarde, Caio recebeu uma ligação importante relacionada ao jardim. A equipe de paisagismo que ele contratara poderia começar no dia seguinte. Ele ficou satisfeito com a rapidez e pediu que enviassem um projeto revisado ainda naquela noite. Queria que Luna tivesse um espaço bonito o quanto antes. Quando anunciou a novidade para a menina, ela comemorou abraçando a cintura dele com força. Caio levantou a filha, girou devagar apenas para ver o sorriso dela se expandir. Era um momento simples, mas poderoso. Um desses instantes que mudam tudo por dentro. Marina assistiu à cena com o coração apertado. Sua expressão mudava lentamente, como se uma ficha tardia estivesse finalmente caindo. Ela começou a perceber que Caio estava tomando decisões que não incluíam sua opinião. Estava construindo algo com Luna que ela não conseguia acompanhar. A noiva se afastou por alguns segundos, respirando fundo para não demonstrar insegurança. No jantar, Luna falava sobre como queria pintar alguns vasos, imaginando cores e estampas. Caio respondia com ideias criativas, e a conversa fluía com uma naturalidade tão grande que Marina se sentiu dispensável. Ela tentava participar, mas cada comentário parecia desencontrado. A menina não respondia com abertura, e Caio não animava o diálogo. Depois do jantar, Luna foi para o banho, e Caio recolheu alguns papéis que estavam na mesa. Marina finalmente se aproximou, com a postura diferente, como se fosse dar início a uma conversa decisiva. Ela comentou sobre as mudanças recentes, dizendo que sentia falta do envolvimento dele nos compromissos do casamento. Caio ouviu, mas sua resposta foi calma, reflexiva. Disse que estava reorganizando prioridades e que a relação com Luna vinha antes de qualquer cerimônia ou evento. Não falou com dureza, mas com clareza. Marina não gostou do tom, mas também percebeu que não podia discutir. Pela primeira vez, ela não tinha controle sobre o rumo daquela conversa. Luna apareceu logo depois, com os cabelos ainda úmidos e as bochechas rosadas. Correu até Caio para mostrar um desenho novo, desta vez com o esboço do jardim que ela imaginava. Caio se agachou para ver melhor, admirando cada detalhe como se fosse uma obra-prima. A menina se acomodou no colo dele por alguns minutos, até que começou a bocejar. Ele a levou até o quarto e esperou até que ela pegasse no sono, como uma rotina nova que se estabelecia todos os dias. Quando voltou para a sala, encontrou Marina sentada no sofá, pensativa. Ela parecia querer falar algo, mas acabou apenas levantando e dizendo que iria dormir mais cedo. A distância entre os dois naquele final de noite era evidente, mas Caio não se sentiu culpado. Sentia-se firme. Sentia-se pai. A mansão silenciou aos poucos até que tudo ficasse quieto. Caio observou a casa por alguns segundos, respirou fundo e subiu as escadas, carregando dentro dele a certeza de que estava construindo algo precioso com Luna. Algo que nenhuma insegurança ou expectativa externa poderia quebrar. A luz da manhã entrava pelas janelas do corredor principal da mansão Alencar com uma nitidez delicada, revelando os desenhos pendurados no mural improvisado no escritório de Caio. Cada traço colorido feito por Luna parecia vibrar naquela claridade. Caio caminhava lentamente pelo ambiente, os olhos fixos nas lápides de papel e pinceladas, representações de sonhos de infância, rabiscos de cotidiano e esperanças infantis.
Sentiu um aperto no peito ao pensar em quanto tempo havia se passado desde que começou a reparar nos pequenos sinais de insegurança da filha. Agora aqueles sinais se transformavam em motivos para agir, com determinação. Ele desceu as escadas com a intenção de preparar o café para Luna. Havia comprado o primeiro vaso para plantar as sementes de margaridas. A bancada da cozinha cheirava a frutas frescas e sumo natural. Enquanto cortava mamão e organizava fatias de pão recém-assado, pensava em quantas vezes delegara tarefas domésticas a outros sem sequer pensar no impacto emocional disso para Luna. Hoje seria diferente. Luna apareceu na porta da cozinha cedo, os cabelos ainda bagunçados, o pijama simples beijando os pés pequenos. Quando viu a mesa colorida e o aroma acolhedor do café da manhã, seus olhos brilharam. Ela correu até o pai e o abraçou com leveza, no abraço típico de quem encontra abrigo seguro. O sorriso dela era tímido, mas verdadeiro. Talvez pela primeira vez sentisse que o pai a via de verdade. Ele serviu as frutas, o suco natural e o pão crocante. Perguntou com leveza sobre os sonhos dela para aquele dia. Luna disse que queria pintar os vasos para o jardim e que pensava em adicionar pequenas luzes para que parecesse mágico à noite. Caio sorriu, encantado, e comentou que a iluminação noturna ficaria linda com o céu de estrelas de São Paulo naquela época do ano. Luna sorriu, imaginando o jardim iluminado, com flores, borboletas de papel e risadas de verão no fim da tarde. Enquanto isso, subindo as escadas, ouviu-se o som de salto no piso de madeira. Marina desceu com o rosto ligeiramente pálido, como alguém que dormira pouco. Vestia um conjunto claro, penteava os cabelos com elegância e buscava compor um semblante de tranquilidade. Quando a luz do corredor bateu sobre o rosto dela, os traços tensos se suavizaram com maquiagem e cuidado. Ela se aproximou da cozinha com passos calculados. Ao entrar, ela observou pai e filha reunidos na mesa. Hesitou por um segundo. O rosto parecia ensaiar uma expressão amistosa, mas os olhos entregavam um desconforto evidente. Cumprimentou-os com cordialidade. Perguntou se o café da manhã havia sido preparado com calma porque Caio não teria compromissos hoje. Ele respondeu que queria dedicar o dia a um projeto especial com Luna. Marina sorriu com leveza e disse que esperava que ele estivesse bem ciente de como as aparências importavam. A frase caiu como uma nuvem leve sobre o ar já tenso da cozinha. Caio ignorou a provocação. Era hora de focar. Levantou-se e sugeriu que Luna escolhesse roupas leves para irem à loja de jardinagem. A menina arregalou os olhos com alegria e correu para fugir do olhar contido de Marina. A noiva, por sua vez, desviou o olhar rapidamente e permaneceu parada, como se cada movimento fosse calculado para não demonstrar ciúmes ou reprovação aberta. No carro, a caminho da loja, Caio segurava a mão de Luna com firmeza. O sol batia nos vidros e ela falava sem parar sobre margaridas, lavandas, violetas e a pequena fonte que imaginava. Ele sorria, tão feliz que quase esquecia dos ruídos da metrópole lá fora. Marina sentou-se no banco de trás, em silêncio, com os olhos baixos. O ar-condicionado mantinha o clima confortável, mas dentro dela fervia algo que ela tentava disfarçar. A mansidão da filha transformava cada segundo em desgaste para a máscara que tentava manter. Na loja, Luna explorava os corredores com curiosidade delicada. Encostava os dedos nas folhas verdes, cheirava a terra fresca, tentava imaginar as flores brotando em vasos coloridos. Caio a observava como quem espera um milagre lento. Perguntava à atendente sobre tipos de flores, estação ideal de plantio, tempo de crescimento. Anotava tudo mentalmente. Luna escolheu margaridas amarelas, lavandas roxas e violetas miúdas que mudavam de cor com o sol. Também apontou para pequenas lanternas solares que poderiam iluminar o jardim à noite. Caio concordou sem pensar duas vezes. Quando voltaram, já no carro, Marina falou pela primeira vez desde que saíram. Comentou que gastariam muito com flores e decoração, que talvez fosse melhor esperar até depois do casamento para pensar nesse tipo de investimento doméstico. A voz era neutra, carregava um aviso. Caio olhou pelo retrovisor, percebeu o rosto dela tenso e depois voltou a olhar para Luna. A menina sorria sem perceber a tensão, segurando firme o vaso de violeta. Ao entrarem em casa, Luna correu para os pertences, animada. Colocou a planta no corredor para que o cheiro se espalhasse pela casa. Marina permaneceu parada na sala, mexendo no celular como se procurasse algo urgente. Caio percebeu o desconforto, mas não disse nada. Deixaria as atitudes falarem por si. Durante a tarde,
Enquanto a governanta cuidava de arrumar os vasos e preparar a terra, Caio sentou com Marina na sala com vista para o jardim conjunto. Ele olhou nos olhos dela e disse com honestidade que a casa estava mudando, que os sonhos de Luna eram prioridade, e que não aceitava mais que o bem-estar dela fosse negligenciado por convenções sociais ou pela preocupação exagerada com imagem. A voz dele era firme, mas não acusadora. Marina respirou fundo. Tentou responder com delicadeza. Ela dizia que apenas tentava preparar Luna para uma vida de responsabilidades, que crianças precisavam aprender limites desde cedo, que ele entendia errado e que a rigidez era necessária para o futuro. Mas o tom soava vazio, familiar demais para enganar quem já tinha percebido os sinais. Caio balançou a cabeça de leve, os olhos fixos nos adornos da sala sofisticada. Disse que limite sim, mas não ao custo da segurança emocional da filha. Que disciplina era valiosa, mas o amor e a confiança eram imprescindíveis. Que ela precisava entender que o papel dele como pai era diferente do papel de empresária social. Que ele escolhia reconquistar a infância perdida de Luna e não abrir mão disso. Marina hesitou. O rosto branco sob a luz suave da sala parecia frágil. Ela desviou o olhar para o vidro da janela embaçado pela umidade do entardecer. Não falou nada por alguns segundos, apenas respirou como quem tenta firmar os próprios pensamentos. Quando ergueu os olhos de novo, estava calma, mas com a expressão distante. Disse que precisava de um tempo para pensar. Enquanto ela subia as escadas, Caio sentiu um frio estranho. Não por medo de perder, mas por perceber que talvez já tivesse perdido. Caminhou até a janela, observando as sombras projetadas pelas plantas recém-colocadas. As flores nas pontas escurecidas pelas primeiras luzes do entardecer pareciam balançar com o vento leve. O cheiro da terra úmida invadia o corredor. Ele inspirou fundo, sentindo que aquela casa respirava de um modo diferente agora, mais sincero, mais vivo. Quando Luna desceu correndo, com um vaso branco nas mãos, chamou o pai para mostrar as flores plantadas. O sorriso dela era tão genuíno que iluminava o corredor estreito. Caio abaixou para abraçá-la, sentindo a textura do vestido dela, o perfume doce de criança no cabelo e aquele calor suave de esperança. Prometeu a si mesmo que nunca mais permitiria que ela duvidasse de seu amor. Mais tarde, durante o jantar, Luna falava sobre como queria sentar no jardim para ouvir os grilos à noite, desenhar sob a lua e colorir sonhos apontados pelas estrelas. Caio apoiava cada plano com entusiasmo real. Marina permanecia em silêncio, com as mãos cruzadas sobre a mesa. O contraste entre o calor da conversa pai-filha e o gelo contido dela era nítido. Quando Luna foi dormir, Caio ficou sozinho na sala de estar. As vozes da casa dormiam àquela hora. Ele olhou para o projeto de paisagismo enquadrado que receberá por e-mail. As imagens mostravam flores, caminhos de pedra, pequenas lanternas penduradas nas árvores, um banco de madeira para Luna sentar e desenhar. Tudo parecia perfeito. Ele fechou os olhos por um instante, imaginando a menina correndo entre margaridas, desenhando com os lápis dela sob o céu estrelado. De repente sentiu um peso no peito. O projeto não era apenas para um jardim. Era um símbolo de recomeço. Dona de sorrisos suaves, de noites tranquilas, de confidências compartilhadas entre pai e filha. Um símbolo de reconstrução. Ele ergueu-se e caminhou até o corredor escuro que levava ao quarto de Marina. Passou os dedos na porta. Pensou no noivado, nos eventos, nas expectativas. Pensou em quantas vezes ela lembrará que tudo precisava parecer perfeito. Pensou na rigidez, no controle, nas desculpas de formar caráter, nas broncas silenciosas, nos momentos de insegurança da filha. Não sabia ainda qual decisão tomaria. Mas sabia que aquela era a primeira noite em muito tempo em que dormiria sem medo. Dormiria com a certeza de que, independentemente do que viesse, priorizaria o bem-estar de Luna. Olhou para a mansão inteira, sentindo o eco dos passos antigos, o rangido dos pisos, o perfume leve de flores que ainda não desabrocharam. A mansão nunca mais seria a mesma. O amanhecer daquele dia trouxe uma luz diferente para a mansão Alencar, como se o próprio sol soubesse que algo finalmente estava prestes a encontrar seu lugar. Caio Alencar caminhou pelos corredores em silêncio, sentindo uma calma que não experimentava havia semanas. Era como se cada passo confirmasse que, depois de tantos conflitos, inseguranças, desencontros e verdades expostas, sua vida estivesse finalmente alinhada com o que realmente importava. Luna dormia no quarto decorado com o tema que ela mesma tinha escolhido, e Caio observava a porta entreaberta com o orgulho que nascia do fundo de sua alma.
Sentia que tinha se tornado um homem diferente desde o início de tudo aquilo, alguém mais atento, mais presente, mais humano. Luna acordou devagar, mexendo os cabelos desgrenhados enquanto esfregava os olhos. Ao perceber Caio ali, abriu um sorriso largo, daqueles que iluminavam qualquer espaço. A leveza daquele gesto trouxe a ele uma certeza profunda. Nada no mundo, absolutamente nada, tinha mais valor do que aquele sorriso. Ele se aproximou devagar, sentindo o coração relaxar pela primeira vez em muito tempo. Luna pulou na cama com entusiasmo, como se as últimas semanas tivessem sido apenas um sonho turbulento que agora se dissipava. Ela correu para ele e o abraçou com força. Era impressionante como um gesto tão pequeno podia ser tão grande na vida de alguém. Caio afagou os cabelos dela, permitindo-se sentir a segurança daquele momento. Era confirmação de que tinha feito a escolha certa em priorizar a filha acima de qualquer aparência, acima de qualquer pressão, acima de qualquer expectativa social. Afinal, ser milionário nunca o protegeu das dores humanas, mas agora ele sabia exatamente como usaria sua força e sua posição para garantir um ambiente onde Luna pudesse crescer amada, respeitada e feliz. Enquanto preparava o café da manhã com Luna, sentiu que aquele simples ato carregava um simbolismo forte. Ela espalhava chocolate no pão com uma concentração exagerada e ele ria, percebendo como momentos assim eram os que realmente moldavam memórias. Marina desceu as escadas alguns minutos depois, com um olhar diferente dos dias anteriores. Havia uma mistura de arrependimento, dúvida e cansaço naquele semblante. Marina parecia finalmente ter compreendido o impacto real que suas atitudes haviam causado. O silêncio entre os três tinha um peso emocional particular, mas agora era um silêncio necessário, um silêncio de reconhecimento e reestruturação. Caio sabia que aquela conversa precisaria acontecer. Sentaram-se os três à mesa, e o ambiente carregava uma expectativa silenciosa. Luna continuou comendo, sem perceber completamente a profundidade do que estava sendo resolvido ali, mas captando que algo estava diferente. Marina observou Luna por alguns instantes, e parecia estar sendo atingida por uma compreensão tardia, porém real. Ela inspirou fundo antes de falar, e Caio observou com atenção, pronto para enfrentar o que viesse, mas carregando a serenidade de quem finalmente tinha clareza do próprio propósito. Marina se desculpou com uma lucidez inesperada, reconhecendo falhas que antes tentará minimizar. Caio ouviu em silêncio, mas não permitiu que aquilo definisse novamente o rumo de seus dias. Ele tinha aprendido que estabilidade emocional não era luxo, era necessidade. Depois de longos minutos de reflexão, Marina expressou o desejo de se afastar temporariamente, entendendo que precisava reorganizar a própria vida, rever prioridades, e principalmente aceitar que um relacionamento baseado em aparências não sobreviveria quando exposto à verdade. A decisão foi tomada com tranquilidade, emocionalmente dolorosa, mas libertadora. Marina deixou a mansão com dignidade, e Caio percebeu que nenhum ressentimento restava em seu coração. Apenas gratidão por finalmente ver tudo com clareza. Luna, curiosa, perguntou se Marina voltaria um dia. Caio respondeu com serenidade, explicando que às vezes algumas pessoas seguem caminhos diferentes, e que isso não significa ausência de afeto, apenas escolhas que cada um precisa fazer por si mesmo. As semanas seguintes trouxeram um novo ritmo à vida de Caio e Luna. Ele reorganizou compromissos, ajustou a rotina, passou a buscá-la pessoalmente no colégio sempre que possível. Começou a levá-la para aulas de música, descobriu que ela adorava desenhar girafas e reinventou completamente os fins de semana. Passeios simples, tardes na cozinha, noites assistindo ao mesmo filme repetidamente porque Luna insistia que aquele era o melhor do mundo. Caio percebeu que a felicidade estava nesses detalhes que o dinheiro não comprava, mas que a presença construía. A casa ganhou uma atmosfera mais leve. Funcionários percebiam a mudança e comentavam entre si como Caio parecia outro homem. Luna florescia ao lado do pai, descobrindo nele um companheiro, um protetor e um amigo. E Caio descobria nela uma força que jamais imaginou existir. A relação dos dois parecia finalmente ter encontrado o espaço necessário para crescer livre de medos e interferências. Em um fim de tarde especialmente quente, Luna correu até Caio segurando uma caixa pequena. Dizia que tinha algo para mostrar, e seus olhos brilhavam com empolgação. Dentro da caixa, havia um desenho feito por ela, representando os dois de mãos dadas, com um jardim enorme atrás. No canto, uma palavra escrita com caligrafia infantil, mas cheia de intenção, sempre. Caio sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas da intensidade daquele amor tão puro.
Ele guardou o desenho em uma moldura e colocou na sala de estar, bem à vista, para que todos que entrassem naquela casa soubessem o que realmente sustentava aquele lar. Luna observou com orgulho enquanto ele fixava a moldura na parede. Era como se aquele gesto simbolizasse o capítulo final de uma história repleta de desafios, mas conduzida por escolhas acertadas. Meses se passaram e a vida finalmente encontrou seu equilíbrio. Em uma noite calma, Caio assistia Luna adormecer, segurando o boneco de pano que ela carregava desde bebê. Ele se sentou na poltrona ao lado da cama e percebeu que, apesar de todas as turbulências, estavam exatamente onde deveriam estar. O milionário que antes acreditava que tudo podia ser resolvido com controle e eficiência descobria, agora, que a verdadeira riqueza estava em permitir-se sentir, aceitar vulnerabilidades e estar presente. A história se encerrava ali, mas Caio sabia que, na realidade, era apenas o começo de uma jornada nova, onde pai e filha construiriam um futuro com base em respeito, carinho e verdade. Nada mais importava. Nada era mais valioso. Ele apagou a luz do quarto e, antes de fechar a porta, olhou para Luna com um sorriso tranquilo. A vida finalmente tinha encontrado seu ritmo, e o final feliz que tanto parecia distante agora se revelava diante deles, simples, sincero e eterno. Fim. Chegou até o fim? Então escreve conforto nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.